Olá a todos, eu sou Júnia Caetano, bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. Hoje eu vou contar para vocês sobre o Ano Novo Astrológico. Vocês sabem que a gente comemora uma data no calendário gregoriano que não é a mesma do Ano Novo da astrologia. Por quê? O Ano Novo começa no equinócio. Aqui para nós, no hemisfério sul, é equinócio de outono. Neste ano vai cair no dia 20 de março. Então, o começo do ano vem com a força do fogo, porque o Sol entra a 0 grau de Áries, o primeiro signo do zodíaco. E para eu ilustrar os aspectos que estão no mapa de ingresso do Sol neste ano, eu trouxe a história aqui do naipe de paus, conhecido também como bastão, que é uma história de fogo, né? É a história de Jasão. E essa história vem lá do livro O Tarô Mitológico, da Alice Green. E eu acho que dá para ilustrar bem a dinâmica que vai ser esse ano, seja para o Brasil, como também para o mundo. E a história é da busca do velocino de ouro. Então, o que significa isso em nossas vidas? Bem, nós vamos ter dois eventos muito próximos e muito interessantes. O primeiro é o equinócio no dia 20 de março, às 18h26. Equinócio tem a ver com equanimidade, né? Dia e noite com a mesma duração. Olha que imagem interessante aqui, né? Da NASA nos trazendo isso. E vejam aqui o mapa do equinócio, aqui para o Brasil, né? Para Brasília. E eu vou comentar em detalhes todos esses aspectos, né? A gente vê aqui, ó, o Sol a 0 grau de Áries, estão vendo? Mercúrio e Netuno muito próximos desse Sol. E Marte, que é o regente de Áries, também num aspecto aqui bastante desafiador. O próximo evento, no dia seguinte, é a Lua Nova, no mesmo grau, a 0 grau. Impressionante, sabe? Então, a Lua Nova é um começo e essa Lua Nova é a primeira do ano astrológico. Então, ela tem muita força, sabe? Então, daqui a um pouco, nós vamos ver o desdobramento disso. Pois então, o grau sabiano para o ingresso do Sol e também dessa lua nova, é o mesmo grau, é o momento de realização. Uma mulher surgiu do oceano, uma foca a abraça. Potencialidade de individualidade. O indivíduo está emergindo do coletivo e compreende o self pela primeira vez. Então, a gente vai ver que essa coisa ariana nos chama muito para a identidade, para a afirmação, para o autoconhecimento, para exercitar a nossa vontade, a nossa coragem. Bem, essa história desse naipe de fogo, ela tem muito a ver com Júpiter. Por quê? Zeus Júpiter, ele presenteou a Néfile um carneiro mágico, um carneiro que tinha um tosão de ouro. Ele falava, ele pensava, ele voava. E aí o que acontece? A Néfile tinha dois filhos, o Frixus e a Hele. E a madrasta queria acabar com a vida deles. E eles resolveram fugir nesse carneiro mágico que voava. E quando eles estavam sobrevoando o oceano, a Hele cai do carneiro. Inclusive, o nome L. vem daí.
Mas o Frixus ele consegue chegar em Cólquida e lá ele até se casa com a filha do rei e eles sacrificam o carneiro em honra de Zeus. E o rei falou, olha, então eu vou guardar esse tozão de ouro e ele vai ser guardado por um dragão que não dorme nem de dia e nem de noite. E nós vamos ver aqui que Júpiter está no signo de Áries, dando uma grande força para esse ano novo. Pois então, o Frixo, ele só dá início a essa lenda, essa história, depois ele desaparece. Isso simboliza muito a inocência, o início. E a gente tem que prestar muita atenção na intenção da intenção, em todo o começo que a gente faz, sabe? A Liz Greene diz o seguinte, que isso tem a ver com o lampejo inicial. Identificar os lampejos criativos dentro de si. Fios condutores de uma fonte de inspiração mais forte necessitam ser estimuladas. Então, não adianta ter só o ímpeto do começo, senão essa chama logo apaga. O fogo de Áries é meio foguinho de palha. Quer conquistar, conquistar e depois não sabe direito o que fazer com o que conquista. Então, a gente tem que saber isso, repito, a intenção da intenção para aquilo que a gente quer iniciar nesse ano e nas nossas vidas. Pois então, Jasão ele foi criado por Quiron, o mais sábio dos centauros. Ele educou muitos heróis e reis e semideuses e tudo isso. E justamente ele foi protegido, os pais o entregaram para Quiron para que ele fosse afastado do rei Pélias, que queria matá-lo. O Pélias era um rei usurpador. Né? E quando Jasão faz 20 anos, o Quiron conta toda a história para ele e ele parte em busca do reino que lhe é de direito. Aqui está o Sol a 0 grau de Áries, no dia do Ano Novo Astrológico. Olha aqui Mercúrio e Netuno. Ou seja, vamos começar a nossa aventura. Vamos atrás daquilo que nos é de direito. E vamos enfrentar tudo que for necessário. E aí, ele consegue chegar lá no reino do Pélias, e o Pélias dá uma condição, tipo uma missão impossível, que ele tem que trazer o velocino de ouro. Só que o Pélias vai traí-lo, como nós vamos ver mais tarde. Olhem aqui as configurações, né? Esse Sol está ladeado por Mercúrio e Netuno, que estão em quadratura a Marte. Quando Mercúrio e Netuno estão em conjunção, pode trazer muita confusão, mentira, equívoco, traição, fake news, falatórios, falácias, fofocas. Então, há que se tomar muito cuidado com o que se diz, com o que se assina, e não ficar aí seduzido por propagandas baratas, por coisas que venham desviar a nossa atenção das verdadeiras coisas, né? Como uma cortina de fumaça. Então, nós estamos vendo muito isso no Brasil e também no mundo, sabe? Então, a gente tem que tomar cuidado com os enganos. Porque, assim, tudo que a gente começa, a consequência e a finalização, elas vão ter a ver com a energia primordial, com a energia que a gente coloca no início. Por isso é a intenção da intenção, sabe? Pois então, aí, com essa missão que o Pélias deu para o Jasão, ele reúne os heróis, né? E ele chama aqui, olha os gêmeos, o Castor e Pólux aqui, sabe? E vejam que Marte está em Gêmeos, quase se despedindo de 7 meses que ele ficou aí.
E entre os heróis tinha o Hércules, Orfeu, o Teseu. Então ele reuniu uma equipe de peso para ir buscar esse Velocino de ouro. Então aqui também mostra, né? Mercúrio está em Áries, né? Mercúrio aqui reunindo subsídios e conhecimento para tomar as atitudes mais sensatas. E por que é importante isso? Mercúrio é o regente esotérico na alma de Áries. Eu me exteriorizo e do plano da mente governo. Então veja, por que Mercúrio é o regente na alma de Áries? Porque Áries tem que iniciar, é corajoso e tira a espada da bainha e vai atrás do que quer. Mas, sem planejamento, isso pode ser uma insensatez. Pode ser desperdiçar tempo, dinheiro e energia. Então, o Mercúrio, o planeta do pensamento, ele rege Áries na alma. Os desejos de Áries deixam de ter uma projeção tão exterior e passam a se relacionar mais com os mundos subjetivos. Mercúrio, o construtor da ponte interior, ilumina a mente, oferecendo inteligência para avançar no caminho. Então, Mercúrio traz a estratégia para Áries, traz o planejamento. Há que se entender que falar de inteligência não é falar de intelectualidade. A inteligência é o dom de saber escolher a atitude mental, emocional, ativa, que mais convém. Aquela justa medida que permitirá ao fogoso Áries experimentar uma vida com sentido espiritual. Aqui o poder do fogo é a intuição na mente. E Mercúrio está em Áries nesse começo do ano, nos chamando para isso. Pense antes de agir. Vamos lá. Jazão partiu para essa viagem e teve muita confusão, sabe? Foi uma viagem difícil, com incidentes, com monstros e mau tempo, né? E veja que o Marte em quadratura ao Sol, a Netuno e a Mercúrio. Netuno tem a ver muito com os mares, né? A gente pode ter muitos problemas esse ano envolvendo os oceanos, limites marítimos, problemas às vezes de aqueduto. E nós estamos vendo aí que a OTAN está aumentando, né? É o Tratado do Atlântico Norte. A Finlândia entrou, mas eles estão brecando a Suécia. Então, está acontecendo aí um movimento bastante delicado com esse confronto, né? Lá da Rússia e da Ucrânia. E também tem a coisa lá de Taiwan com a China, né? Que a coisa está cada vez mais difícil. E fora outras coisas aí acontecendo no mundo. Pois então, por falar em Marte, que está naquela configuração, Marte está se despedindo de Gêmeos. Ele está aí desde o dia 20 de agosto, vai sair 24 de março, né? Após o ano novo astrológico e após a primeira lua nova do ano astrológico. Então, houve aí muito pensamento em discussão. Nós vimos no Brasil tudo o que aconteceu, né? Desde as tragédias com as chuvas. Marte ficou retrógrado no segundo turno da nossa eleição e teve aquele quebra-quebra em Brasília, enfim, uma série de coisas, né? Pois então, Júpiter está em Áries, né? E sem fazer nenhum aspecto. Então, o Júpiter motiva essa aventura, essa conquista. Júpiter em Áries é tipo He-Man. Eu tenho a força física e de vontade, é o campeão. Então, isso motiva muito essa jornada, essa busca heróica, né, na nossa vida.
né? E aqui também na história do Jazão. Pois então, Jazão, para enfrentar o dragão, quando ele chegou lá, onde ele tinha que conquistar, ele conheceu a Medeia. E Medeia se apaixonou por ele. Ela era filha do rei. E ela ajudou ele a conquistar o Velocino através de magia. Ela era uma feiticeira. E ela se casou com ele, teve filhos com ele. E ela se envolveu tanto na causa que, para eles conseguirem a fuga, ela chegou a esquartejar o irmão dela, né? E lançar ao mar. Mas aí, mais tarde, o Jazão, bem ao caráter ariano, né? A esse arquétipo que quer conquistar, ele quis conquistar um outro reino e se casou com Creusa. E a Medeia se sentiu traída depois de tudo que ela fez por ele. Ela matou a Creusa e matou os próprios filhos que teve com Jazão. Então, qual é dessa configuração? Vênus em Touro em quadratura com Plutão em Capricórnio. Olha aqui, olha. Vênus aqui, olha, em Touro em quadratura com Plutão. Então, Plutão aqui no último grau de Capricórnio, ele já está para sair de muitos e muitos anos aí. E essa configuração tem muito a ver com isso. Disputa de poder, traição, né? Coisas ligadas a situações mal entendidas. Pois então, aí o Jazão consegue conquistar o Velocino de Ouro. Que maravilha, que vitória, né? Então, poderemos ter muitas vitórias esse ano. Sim, Marte em Gêmeos, aqui aplicando quase o setor mais alto do mapa, a casa 10, em trígono com Saturno. Este é o aspecto do general, sem arbitrariedade. Marte bem com Saturno é comando, é vitória, é resultado. Um exemplo, nós vemos que os BRICS também estão para aumentar, né? Países de peso como a Arábia Saudita, Chile, Argentina estão para aderir e aumentar esse grupo. Será que vai ser bom? Como é que vai ser? Bom, aí o que acontece? Na viagem de volta, também eles enfrentaram muitos perigos. E quando ele chega com o tozão de ouro, ele viu que o tio Pélias matou o pai de Jazão. Porque Pélias traiu ele. Ele tinha certeza que aquela missão impossível nunca ia ser alcançada. E Jazão conseguiu. Então, no nosso mapa, onde está ocorrendo essa configuração, esse início do ano, muitas vezes a gente vai parecer que vai ter uma missão impossível. E que vão duvidar, nós vamos ter traições, nós vamos ter que enfrentar monstros e alto mar. Mas existe a grande chance da vitória, sobretudo se a gente tiver clareza e usar aqui o Mercúrio em Áries para trazer o planejamento. Então, aqui também configura aí essa guerra lá no leste europeu, né? E cabeças rolando em governos e situações também muito difíceis aqui para o nosso Brasil. Muita contenda, muita disputa, muita puxada de tapete, muita traição. E Jazão, ele consegue a vitória, né? Ele consegue o Velocino e tudo isso. Só que ele se torna uma pessoa triste. Ele fica preso às glórias e conquistas do passado e lamentando o presente. E Medeia disse que no fim da vida ele ia ser esmagado pelos destroços do Argos. Argos é aquele navio que levou os argonautas, aquela turma, aquela equipe que Jazão formou, né? E Jazão estava lá um dia descansando debaixo dos destroços e cai em cima da cabeça dele uma parte do navio e, de fato,
a profecia foi cumprida, né? Então é aquela coisa, o que motiva as nossas conquistas nesse ano novo? Porque assim, Áries veio fortalecer o ego por conta da identidade, afirmar a identidade. Só que isso não tem que significar ser egoísta. Então, aqui vejam que o Sol, nesse mapa de ingresso, está ali já na casa 7. Então, a gente tem que exercitar a alteridade, se colocar no lugar dos outros, sem desistir da gente mesmo. Veja que o ascendente é em Libra. Libra é o signo oposto e complementar e educador de Áries. Então, Libra perde o que? A diplomacia, a sensibilidade, a elegância, a polidez. Mas sem abrir mão da força, do ímpeto, da coragem de Áries. Então, é aquela coisa. A gente precisa do consentimento, né? Da aprovação das pessoas, mas isso não significa dependência ou a gente se anular. Né? A gente precisa fazer algumas concessões, mas isso não significa a gente se anular totalmente. Então, é esse equilíbrio Áries e Libra, né? Com esse Sol aí nos levando para a conquista. E como eu falei para vocês, vai ter uma lua nova logo em seguida, né? A lua nova vai ser dia 21 de março a 0 grau de Áries. E no mesmo mês vai ter o primeiro eclipse do ano. No mesmo mês não, vai ser dia 20 de abril. Mas vai ser o eclipse no signo de Áries, no último grau de Áries. Então, olha que interessante, né? Aqui está o eclipse, olha lá, Sol e Lua a 29 graus de Áries. E aqui está a primeira lua nova do ano, a 0 grau de Áries. Então, é muito interessante que onde você tem Áries no mapa, você vai ter que trabalhar com esses começos e aquilo que vai ser revelado com eclipse. Isso eu vou falar num outro vídeo, sabe? Um vídeo especialmente para isso. Então, veja, aqui está o mapa do Brasil no círculo interno e aqui por fora os planetas desse ingresso do ano novo. E olha que interessante, né? Todo ano o Sol ele cai em conjunção ao Plutão do nosso país, né? O que varia é que a cada ano outros planetas estão ali também fazendo aspectos. E a gente precisa prestar um pouco aqui de atenção, porque pode ter muitas coisas que não poderão ser cumpridas. Ainda tem um grande campo de batalhas no nosso país. Veja que Marte, nesse ano novo, ainda nos últimos graus de Gêmeos, ainda na casa 4 do nosso país, do povo, né? Então, a chapa ainda vai ficar bastante quente. Júpiter na casa das finanças, isso é muito bom. Qual é o cuidado? A gastança, a inflação, o desperdício, né? Então, a gente tem que observar. E ter a rédea da nossa vida nas próprias mãos. A condução do que a gente quer, né? E a conduta para conquistar o que a gente quer. Então, veja, Áries, casa 1 e Marte são da mesma natureza. Eles trabalham com isso, a conquista de si. E a coisa mais importante que a casa 1 representa é, como eu disse, a nossa identidade. Né? Tem a ver com nossa maneira de ver as coisas e de agir. E lá no oráculo de Delfos, do deus Apolo, Sol, existia uma frase antes de qualquer pergunta que a pessoa fosse fazer lá para as pitonisas, né? Conheça-te a ti mesmo.
não tem outro caminho para ser melhor sucedido na vida do que o seu autoconhecimento. Então, onde quer que você tenha Áries no seu mapa, seja no ingresso desse ano novo, no dia 20, seja na lua nova, no dia 21, compreenda essa força primordial para aquilo que você quer começar para todo esse ano. E mais uma vez insisto, a intenção da intenção, porque isso é que vale, né? Então, é um ano dessa expedição, da gente ir atrás do nosso velocino de ouro, que parece uma missão impossível, mas com todas as possibilidades da gente chegar à vitória. Ok, meus amados? Eu desejo um feliz ano novo para todos. Agradeço a companhia de vocês e peço sim que deem um like, que compartilhem para o canal permanecer, para o canal crescer e a gente vir compreendendo mais coisas dessa rota do céu para que a nossa vida aqui na Terra seja muito melhor. Ok, meus amados? Então, muito agradecida e até breve.